Pessoal, então trepadeiras, nós temos as trepadeiras volúveis, que que o caule tende a circular as hastes e subir por elas. Então elas vão subindo em gradis, pergolados, caramanchões. Depois a gente vai ver essas estruturas dentro de um jardim, né? Sarmentosas, então elas apresentam estruturas de fixação como gavinhas, espinhos, raízes, então elas tendem a subir em muros, telhados, treliças, cercas. Elas têm então elas são mais usadas para isso. Então, volúveis, gradis, e pergolados. Sarmentosas, elas muros, por exemplo, cercas. Trepadeiras cipós, elas não possuem estrutura de fixação. Elas não se enroscam em tostores, elas têm o caule lenhoso que sustenta o crescimento vertical sem necessidade de apoio. Mas aí quando elas chegam, por exemplo, num pergolado, elas têm uma base firme que sobe, mas quando ela chega lá em cima, ela tem essa estrutura com portas como trepadeira. Por exemplo, a lamanda, a bougainville. E trepadeiras escandentes, elas apresentam porte arbustivo, não necessitam de sustentação, e quando atinge o ápice, elas desenvolvem ramos pendentes. Então, no caso dessas, elas têm um comportamento quase arbóreo, os cipós, né? E as escandentes, elas chegam em cima e depois caem. Por exemplo, a rosa trepadeira, viuvinha. Dentro do paisagismo, elas têm função de ornamentação de pequenos espaços interiores e exteriores, recobrimento de muro, parede, cerca, o efeito estético, para evitar um efeito estético desagradável desses ambientes sem nenhum recobrimento. Cobertura de pergolados, pode ser utilizado como forração, né, se não der sustentação para ela subir. Completam a moldura da vista superior do espaço. Então ela cria molduras, né? E o uso desse grupo se deve ao alto potencial de suas florações. Então as florações das trepadeiras tendem a ser muito bonitas, o que leva a um ganho no uso das mesmas, né? Além disso, dicas de uso. Então, o plantio é condicionado a um suporte adequado para o crescimento. Para trabalhar adequadamente, tem que conhecer o hábito de cada um e a forma de fixar. Então, eu tenho que trabalhar de acordo com o comportamento de cada uma, né? Que exemplos de boia, muito comum. Costela de Adão também, outra espécie de trepadeira bem comum. Que o uso de estrutura e ornamentação aqui em Belo Horizonte, em Rio Verde, tem muita utilização agora, bastante pergolado sendo criado em todos os parques. Dando sequência, então, falar um pouco das floríferas, que são divididas em anuais e perenes, né? Então, anuais são originados de clima temperado, sua propagação é feita por sementes ou bulbos, e florescem em algumas estações do ano. Mais cuidado específico pode florescer o ano todo. Por exemplo, o gladiolo, né? Amor perfeito. E as floríferas perenes são de crescimento mais lento e vivem por vários anos. O florescimento pode dar na mesma época do plantio ou demorar alguns anos. Por exemplo, 11 horas.
gerânio também. Lembrando que não deve, que sempre deve ter cuidado, tomar cuidado. 11 horas, por exemplo, o cochonilha adora, né? Então é bem complicado. Você tem que ter uma manutenção frequente. Dica para o uso: elas são indicadas para utilização em vasos, interior de canteiro, tufos, conglomerados, né? O espaçamento recomendado é de 30 a 50 centímetros, dependendo do quão rápido você quer preencher e quão preenchido você quer que fique, né? Isso é extremamente importante, ela requer manutenção constante. Então, por isso, em lugares pequenos, porque senão fica inviável a manutenção disso. Então, ou seja, flor é indício de dispêndio de dinheiro. Então, você tem que dar uma manutenção nela. É um jardim muito grande, você tem custo para manter. Dando sequência a plantas aquáticas, divisão em flutuantes. São plantas que não necessitam de fixação no fundo do lago. Então é interessante tanques com águas calmas, por exemplo, aguapé, alface d'água. Não sei se ainda tem. Naquele viveiro, indo para Fesurv, em frente àquele condomínio IP, se não me engano o nome do condomínio. Tem um lago, eles constroem lagos lá, eu acho. E tem alface d'água e eles nem vendem, na verdade. Para quem quer, eles até na época doavam, vocês estão vendendo. Mas são espécies que são flutuantes. Plantas emergentes são plantas que fixam no fundo do solo do lago, sobe o caule e o caule desenvolve submerso e emerge as folhas no lago, né? Exemplo, lótus, vitória régia. E plantas submersas desenvolvem fixas no solo sem imergir a superfície da água. A função dessas plantas é a oxigenação da água de lagos, aquários e ornamentais. Cocomba, pinheiro d'água, que é muito comum para aquarismo, né? E plantas palustres são recomendadas para áreas encharcadas, ideais para lago, espelho d'água, piscina, represas. Então, muito comum, por exemplo, em ornamentação de piscina, o uso do papiro, que é o mesmo papiro que era utilizado no Egito como primeiro papel, né, para escrita. A fibra do papiro é utilizada. E a taboa, comum na nossa região, lembra um papiro, uma espécie de brejo. Que exemplos, então, um jardim aquático, em Brumadinho, com uma obra de arte moderna, uma piscina. Aqui, só mostrando a distribuição dos grupos, né? Então, palustres, área encharcada, plantas flutuantes, e plantas submersas. Tá errado. Ah, tá. Aqui também é um exemplo, então, da combinação de plantas aquáticas no lago, no Rio de Janeiro. Tem colocação de plantas aquáticas, dá uma dinamicidade, uma tropicalidade a lagos, né? Mas em ambientes naturais é sinônimo de eutrofização da água, muito nitrogênio. Exemplo de construção de lago. Então você demarca o lago, escava, faz a impermeabilização, coloca terra e pedras recobrindo e coloca água.
emprego de Niféia no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Espelho d'água de Itamaraty, com plantas palustres, né? Próxima classe, gramados e forrações. Então, temos diversas espécies. Eu vou falar um pouco exclusivamente de gramados e forrações depois, de gramas, principalmente tipos de grama. Então, a gente tem, por exemplo, a mais comum na nossa região, a grama esmeralda. Ela é uma grama pisável, tolerante ao pisoteio, à falta d'água em certo ponto, e não muito resistente à sombra. Grama japonesa, que é o pelo de urso, né? Então essa grama pelo de urso. A grama japonesa é diferente. A grama pelo de urso, ela não é pisável quanto às outras. Grama São Carlos, grama batatais. Depois a gente vai discutir a peculiaridade de cada uma. Forquilinha. Função dos gramados: acabamento do jardim, para ter um piso, né? Aumenta a umidade no entorno, reduz a evapotranspiração, reduz reflexos luminosos e calóricos do sol, então reduz temperatura, evita a formação de poças em terreno, porque tem uma infiltração legal. Quando instalado próximo à piscina, lago, espelho d'água, evita o turvamento dessa, porque tem um efeito de barreira, né? E serve para contenção de encostas, por exemplo, corte de talude utilizando gramas. Outra categoria, forrações. Então são plantas de baixo porte, que raramente chegam a 50 centímetros, não resistem a pisoteio, então essa é a diferença de gramado. Não resistem a pisoteio, servindo para recobrimento de extensas áreas do jardim. Nesse grupo pode ser incluída floríferas e folhagem. Então posso ter árvore, por exemplo, amendoim forrageiro, que ele tem folhagem, porém tem flor, alguma parte do ano, mas a maior parte caracteriza por folhagem. E, por exemplo, o lírio. Então, o campo de lírios que tem uma verticalidade maior. Esse tipo de formação com forrações é muito comum vocês verem, por exemplo, na Tecnoshow, que provavelmente próximo ano já vai ter, né? Então, eles trabalham muito bem essa questão dos jardins. Então, tem muitos conceitos interessantes que são utilizados ali, que eu discuto até em aula. Então, eles são bons na execução de jardins. Função das forrações: acabamento de jardins, em composição com espécies de maior porte, revestimento de solo, evita lama, quebra a monotonia dos gramados. Então ele tem as características muito parecidas com o gramado, porém ele quebra essa monotonia quando utilizado intercalado com a grama. Então tem a grama e também tem os canteiros com forrações floridas. Muitas vezes também, pessoal, por exemplo, recobrimento de locais onde é inviável o uso de gramados. Por exemplo, embaixo da árvore, logo embaixo da copa das árvores, você tem o sombreamento maior e, consequentemente, uma maior mortalidade dessas árvores. Então é interessante, próximo às árvores aqui, criar canteiros com espécies de forração. Porque muitas vezes elas têm uma tolerância, muitas espécies de forração têm uma tolerância maior ao sombreamento e tem um efeito estético mais bonito. Seja a grama pelo de urso, seja uma
um amendoim forrageiro, alguma coisa que tem, em geral, elas têm menos tolerância ao pisoteio. Manter a umidade do solo, evita a incidência de plantas daninhas no jardim. Aqui um exemplo, né? Um beijinho formando um canteiro. Na Tecnoshow, essa é uma atividade que eu sempre colocava, esse ano não vai ser possível, então vou colocar algumas fotos antigas dos grupos sobre a Tecnoshow para frente. Acho que vai ser melhor assim, isso como complemento. Mas são canteiros e canteiros bonitos. Aqui utiliza-se uma mescla de cores, mas, por exemplo, pode ser utilizado dentro de um canteiro uma cor. Se eu uso vermelho e aqui o amarelo, o foco do observador vai para a cor mais forte em geral. Aqui eu uso um degradê, uma mescla de cores, e isso não fica bonito sem criar um foco. Então depende do que você quer dentro dessa paisagem. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. Aqui um exemplo. Então aqui, empregando a trapoeraba roxa, tem ela no IF, vocês repararem, mas não tão bem colocado quanto aqui. Aqui ela está formando um canteiro justamente onde talvez a árvore traria sombra demais, né? Aqui um outro exemplo, outros canteiros têm áreas mais ensolaradas. Plantas entoucerantes, pessoal, são plantas que vão formando touceiras. Então a principal forma de divisão delas é a formação de touceira. E aí vocês vão dividindo essas touceiras e criando rebentos, né? Então ela se desenvolve vários caules com crescimento indefinido e em forma de touceira. Serve para preenchimento de espaço no jardim. Por exemplo, a planta chamada de aves do paraíso, que é a estrelícia. Eu sei que tem dela naquela rotatória que vai para a BB, entre a BB e o bairro ali, né? Passando, voltando para a BB. Tinha a estrelícia ali colocada em um arranjo pequeno. Não lembro mais de ter visto ela. Mas então, estrelícia, a moreia também é utilizada e é entoucerante, muito utilizada em canto. Bambus. Então, bambu, eles são árvores que podem ser utilizadas em jardins residenciais, espaços externos, público. Cada disposição pode ser individualizada em touceiras, em espécies de tamanhos variados. Jardins de pequenas dimensões, recomenda-se o emprego da espécie junto a muro, divisória, assim como palmeiras. Presta-se muito para cerca viva, independente da topografia do terreno. Então aqui exemplo de bambu único, moçô, né? Fazendo uma divisória de ambientes. Bambu moçô plantado em grande quantidade, né? Como ornamentação. Pensando no valor, depois vocês procuram o preço desse bambu. Pensando nesse canteiro, esse jardinzinho aqui não saiu barato, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uns 10 bambu moçô, que não é um bambu muito barato. Então, classificação. Algumas espécies, né? Bambu verde, bambu imperial, bambu comum, bambu gigante. Então, utilizando canteiros, divisa de propriedade, fazendo aleias. Em geral, o bambu comum, o bambu gigante, eles são entoucerantes e eles tendem a ir fechando. Então tem que fazer um controle desses bambus, senão eles fecham essa aleia aqui, né? Essa passagem. Bambu chinês, bambu moçô. Bambu chinês é fininho e em grande quantidade. Bambu moçô geral individual.
Então, são os principais bambus e as formas de utilizar, né? Ou planta individual, ou no cano do muro, ou em aleias. Suculentas, então são plantas que têm o tecido carnoso, rico em água, toleram grandes períodos de seca e recriam jardins estilos desérticos, né? Então você tem uma criação de jardim num estilo desértico. Que exemplos, né? Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essa construção deles é bem bonitinha, onde ele coloca alguns cactos que são mais sensíveis à água, né? Bromeliáceas, então são plantas que caracterizam por flores exóticas, rústicas, com formato pontiagudo, empregadas em jardins tropicais, também destacando em jardins verticais. Então, elas têm uma ampla gama de utilizações. Tem-se uma discussão muito grande sobre as bromélias e dengue, né? Acaba que no ambiente natural você tem predadores para os insetos ali dentro, que os mosquitos, e no ambiente urbano nem tanto. Mas você cria maciços de bromélia ou bromélias grandes individuais e tem um efeito muito bonito. Um tronco da árvore embrumadinho, fazendo paredes vivas, né? Então seria isso, pessoal. A aula de hoje a gente encerra por aqui.